Parte 9. O preço de ser eterno. Os dias seguintes trouxeram mudanças que ninguém esperava. A notícia de que Hades havia detido sozinho aquilo que exércitos inteiros não conseguiram ferir espalhou-se rapidamente. Reis e arcanjos deixaram de temer apenas a ameaça do vazio. Passaram a compreender que, entre eles, caminhava alguém cujo poder não podia ser medido, comprado ou combatido. Mas junto ao respeito, cresceu também uma pergunta silenciosa. Quem era ele, antes de ser o Senhor do Fim? E por que se importava tanto? O sinal que ninguém notara à primeira pista veio de algo sutil. Hades continuava a viver em Có, a frequentar a escola, a sentar-se no fundo da sala. Mas aqueles que passavam tempo perto dele começaram a perceber. Quando ninguém olhava, ele levava a mão ao peito, sobre o coração, e por um instante, seus olhos profundos se enchiam de uma dor tão antiga e solitária que doía só de ver. Uma tarde, ao entardecer, Rias encontrou-o sentado à beira do rio que cortava a cidade. Ele não olhava a água. Olhava a própria mão, aberta diante dos olhos, como se nela visse algo que ninguém mais conseguia enxergar. Havia uma palidez maior em seu rosto, e aquela aura imensa e eterna parecia um pouco mais tênue, como uma chama que queimara demais e começava a baixar. Está ferido? Perguntou Rias, parando a poucos passos, sem ousar aproximar-se demais. Hades virou-se devagar. Por um instante, a calma que sempre o envolvia pareceu vacilar. Ferido. Repetiu ele, suavemente, e um sorriso triste tocou-lhe os lábios. Não. A dor não fere quem já a carrega desde sempre. Apenas pesa. Ele baixou a mão e olhou para o rio. Aquilo que enfrentei não é feito de carne nem de alma. É o oposto de tudo que existe. E para detê-lo, precisei usar também o oposto de tudo que existe. O meu próprio ser. Cada vez que eu o faço, eu também me desgasto. Um pouco. Como uma vela que queima para manter a escuridão afastada. Rias sentiu o coração apertar. O seu poder tem um limite? Hades olhou para ela, e seus olhos pareciam guardar eras de solidão. O poder não tem limite. Mas eu sou uma parte do que existe. E para deter o nada, eu preciso ceder um pouco de mim mesmo. Sempre. Um fio de essência aqui. Um fragmento de existência ali. Para que a luz permaneça, o guardião precisa se consumir um pouco a cada dia. A verdade esquecida naquela mesma noite, nos arquivos eternos do submundo, Circe e Azazel encontraram algo que jamais havia sido lido por olhos de demônio ou anjo. Uma tábua de pedra negra, gravada em caracteres que pareciam se mover ao serem olhados. Dizia: antes que o céu se erguesse e o submundo se abrisse, antes que a luz e as trevas se separassem, existiu aquele que aceitou o fardo. Ele escolheu ser o fim de todas as coisas, para que todas as coisas pudessem existir. Seu sacrifício é o preço de cada vida. Sua solidão é o silêncio que protege o mundo. E quando o último dia chegar, ele será o último a partir. Circe deixou a tábua sobre a mesa, com as mãos tremendo. Ele não é apenas o Senhor da Morte. Ele é o próprio fundamento sobre o qual tudo foi construído. Aceitou ser o fim de todos, para que ninguém mais precisasse sê-lo. E vive assim, sozinho, desde o princípio. Azazel assentiu, com olhos pesados. E agora, para nos proteger, ele está consumindo a si próprio. Não luta por poder. Luta para que nós possamos continuar vivendo. Enquanto ele se apaga, devagar. No telhado, o coração do juiz Rias não conseguiu dormir. Subiu ao telhado da escola e o encontrou ali, de pé, olhando as estrelas como se estivesse se despedindo delas. A luz da lua tocava-lhe o rosto pálido, e pela primeira vez, Rias não viu um deus terrível. Viu alguém imensamente cansado. Você veio ver se ainda há esperança, disse Rias, aproximando-se e parando ao lado dele. Mas na verdade, veio ver se valeu a pena. Todo esse tempo. Todo o sacrifício. Hades não se virou de imediato. Ficou em silêncio por um longo instante, e quando falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu sou o fim de todos. Eu vejo partir aqueles que amo. Aqueles que espero. Desde o primeiro sopro de vida, eu recolho o último suspiro. E isso é uma solidão que não tem nome. Milhões de anos.
bilhões de almas. E eu continuo. Sempre. Virou-se para ela, e havia lágrimas em seus olhos, brilhantes, douradas, que não caíram, mas que doíam de se ver. Eu vim até aqui porque estava ficando cansado. Cansado de recolher almas que partiram sem esperança. Cansado de ver reinos que se destroem por orgulho. E eu pensei, se eu os visse de perto, se eu vivesse entre vocês, talvez eu compreendesse se tudo isso ainda vale a pena. Se a vida ainda vale o preço que eu pago por ela. Rias sentiu as lágrimas lhe subirem aos olhos. Engoliu o nó na garganta e perguntou, com voz firme. E compreendeu. Hades olhou para ela, e um brilho suave e quente iluminou-lhe o rosto. Sim. Vi jovens lutarem por quem amam. Vi inimigos hesitarem diante do sacrifício. Vi que mesmo com dor, mesmo com medo, vocês escolhem viver. Escolhem se unir. Escolhem amar. E isso é mais belo do que qualquer coisa que eu já vi em Era Sem Fim. Ele pousou a mão sobre o ombro de Rias, com gentileza infinita. Valeu a pena. Cada segundo de solidão. Cada fragmento de mim que se foi. Valeu a pena. Porque vocês existem. A decisão dos vivos na manhã seguinte, Rias reuniu-se com Circes, Miguel e Azazel. E contou-lhes o que aprenderá. Houve silêncio longo e pesado. E então, Miguel falou, com voz que nunca antes nenhum anjo ouvira, cheia de humildade e determinação. Ele sacrifica-se por nós. E nós discutimos títulos e territórios. Deixemos de lado a arrogância. Se ele dá de si mesmo para que vivamos, o mínimo que podemos fazer é lutar para que ele não precise se consumir sozinho. Circes assentiu, com os olhos brilhantes. A partir de hoje, não há mais céu contra submundo. Há apenas nós. E se ele aceita o fardo de ser o nosso fim, então nós aceitaremos o fardo de lutar para que ele não precise vir tão cedo. E assim, nasceu algo que ninguém imaginava possível. Não uma aliança de palavras, mas uma aliança de corações. Anjos e demônios, lado a lado, trabalhando juntos. Para proteger o mundo. Para proteger a esperança. E talvez, apenas talvez, um dia, encontrar uma forma de aliviar o peso daqueles ombros que carregavam o destino de tudo que existe. A última palavra. Hades observava tudo de longe, da colina acima da cidade. Viu anjos e demônios trabalhando juntos. Viu sorrisos e mãos dadas. E pela primeira vez desde que o mundo começara, uma lágrima dourada rolou-lhe pela face e brilhou no chão. Obrigado, sussurrou ele, para o vento, para o sol, para a vida que enfim aprenderá a defender-se sozinha. Agora, sei que posso descansar. Porque não estou mais sozinho.